Olha, graça e paz primeiramente, né? Mas eu canso de falar aqui, meus irmãos, usem a sua rede social, seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp, para semear a palavra. O povo já não tem tempo de pregar na rua. Quando tem tempo, pega o celular para ver qualquer coisa, compartilham qualquer coisa, menos a palavra. Pessoal, é só chegar. Eu tô rouco. É só chegar, compartilhar aqui, ó. Vai no aplicativo da Bíblia no celular. Ah, não tem aplicativo da Bíblia? Abre lá no Google então a Bíblia online. Lê uns capítulos, copia ali os versículos que você sente no coração e compartilha no seu Facebook. Isso vai transformar vidas ainda que você não veja. Compartilha louvores no seu WhatsApp. Baixa no ForShare ou em qualquer outro canal que baixa louvores, baixa e compartilha. Isso vai salvar vidas. Eu tenho visto isso. Vai no YouTube assistir umas pregações, uns testemunhos, algumas ministrações. Louvores também tem no YouTube. É só uns cliquezinhos, 2 cliques para compartilhar para o Facebook, para compartilhar para o WhatsApp. E isso multiplica. Porque a palavra de Deus é uma semente viva. Mateus 13 fala isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Então temos um povo de Deus que não usa a rede social, gente, pelo amor de Deus. Vidas se perdendo. Pela rede social você prega lá no Afeganistão, virtualmente, é só compartilhar o versículo. Não precisa você saber falar muito bem, não precisa, é só semear a palavra. A pessoa precisa, que vai receber do outro lado, ler ou ouvir. Isso vai ter efeito na vida de muita gente. Eu já dei vários exemplos aqui sobre isso. Hoje chegou mais um. Olha, você recebe áudio com ministração da palavra, seja ministração com fundo musical, bonitinha, seja apenas uma opinião de alguém, sem fundo musical, não importa, um comentário qualquer, uma resposta que alguém estava conversando com outro no grupo, não importa. É uma palavra de edificação, compartilhe, porque isso vai fazer diferença na vida de alguém. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu tinha visto um comentário em um grupo e aquele comentário me chamou a atenção. Eu me senti inclinado a deixar uma resposta. Então fui lá, deixei essa resposta. Vamos embora ver aqui qual foi a resposta, tá bom? Bora ouvir aqui. Meu irmão, você está certíssimo. Tem muito escândalo. Meu irmão, você está certíssimo. Tem muito escândalo. Eu acho que tá dando aqui um tilt na minha caixa de som. Eu vou dar um up aqui nessa bateria, só um momento aí. Tua presença aqui. Parece que temos aqui uma falha técnica. Deixa eu colocar aqui. É porque não é programa de televisão não, mas ao vivo tem dessas coisas, né? Ao vivo é assim que acontece o negócio. A gente não tem nada aqui ensaiado, meu irmão. Ao vivo é assim mesmo. Vou colocar aqui uma energia aqui na minha caixa, porque eu tô gravando aqui pelo aplicativo que grava a tela do celular. E esse aplicativo, eu gravando só o som do celular, ele não fica muito bem. Aí, pela caixinha ele capta melhor o áudio. Então, bora lá. Tá bom? Meu irmão, você está certíssimo. Tem muito escândalo no nosso meio evangélico. Muito absurdo. Uma pessoa que não é cristã, ela está, apesar de ser uma pessoa afastada da vida que temos que viver como filhos
praticante da palavra de Deus, ela está numa situação muito menos ruim do que é para aquele que é cristão, mas anda aprontando, anda usando a fé para se beneficiar, entre outros absurdos que a gente está cansado de ver por aí. Só que é o seguinte, a própria palavra fala sobre esse povo, o joio no meio do trigo. A Bíblia nos abre os olhos, nos adverte sobre o joio no meio do trigo. A Bíblia nos avisa sobre falsos cristãos. O apóstolo Paulo mesmo sofreu perigo com falsos irmãos, pense só. A Bíblia fala sobre falsos pastores, a Bíblia fala sobre falsos profetas, e são pessoas que falam em nome de Jesus mesmo, que tem aquela aparência de santidade, mas por dentro são podres. Olha o que diz em Mateus 23, 27. Então tá cheio de gente assim, com aquela aparência de santidade, mas por dentro são podres, irmão. Só que não deixe que isso abale a tua vida com Cristo, não. Porque a palavra diz que cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Eu não posso deixar de ter uma vida com Deus porque os evangélicos, a maioria, são adulterados. São falsos cristãos, aprontam em nome de Deus. É problema deles. No que eu ver um crente desse torto, o que eu posso fazer no máximo é chamar ele aqui no canto, vem cá, meu irmão, bora conversar, e aí puxo a palavra, mostro a ele a direção de Deus aqui na palavra, para ele se consertar. É o máximo que eu posso fazer, porque Deus vai julgar ele, Deus vai julgar a mim, Deus vai julgar cada um de nós. Só que a pessoa, eu encontro na rua pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, está ótimo. Só que se você for partir para a palavra de Deus, não está ótimo nada. A palavra diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, tu crê que Deus é um só? Muito bem. Os demônios também creem e tremem. Por acaso os demônios vão ser salvos só porque creem e tremem na presença de Deus? Não. Aí quando você vai para o versículo 26 do capítulo 2, lá fala, olha, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Eu sei que para ser crente não depende de estar enfiado na igreja, não, realmente. Não depende. Depende de você se declarar como servo de Cristo e viver a vida dele, praticando tudo aquilo que é correto e rejeitando tudo aquilo que é errado, até mesmo nos pensamentos. Ame o próximo, perdoe quem te ofende, honre teu pai e tua mãe, perdoe teus inimigos, ajude teus inimigos se eles precisarem de tua ajuda. Não guarde mágoa de ninguém, não retribua mal por mal, não tenha apego material. Suporte as dificuldades, porque a dificuldade não vem sem a permissão do Senhor e as provas são necessárias em nossa vida. Veja Eclesiastes 7,14, Atos 14, 22, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, Tiago capítulo 1, versículo 2, está claro ali que a prova vem da mão de Deus e se faz necessária em nossas vidas. Então ser cristão é só isso, o cara não aceita coisa errada, nem mesmo dentro dos pensamentos dele, aonde ninguém está vendo. Olha que eu estou falando do cristão, do verdadeiro cristão. Não estou falando do povo que está por aí aprontando a torta e a direita no maior mau caratismo e contribuindo com isso para que pessoas boas como você, como outras pessoas, acabem se afastando sem querer se entregar uma vida a Cristo. Isso é a arte do inimigo que faz a pessoa pensar, melhor eu estar por aqui, que nem a irmãzinha falou aí, eu não me troco por nenhum evangélico. Agora ela generalizou. Tem muito evangélico que é servo de Deus mesmo. É pessoa que tem um coração voltado para a coisa de Deus, e é honesto, e é santo, e é puro. Não generalize não, minha irmã. Viu? Porque você está aí, tem fé em Deus, mas se a senhora não vive as práticas de Cristo, e vive prazeres do mundo, a senhora está em perigo, irmã. Precisa abrir seus olhos. Deixa esse povo sujo para lá. Procure a senhora viver, como eu falei aqui, ser cristão é aquilo, pratique o certo, ame, perdoe, ajude, rejeite o que é errado, fale de Jesus para as pessoas. O que é congregar? Congregar nada mais é que o ato de se reunir. E para se reunir com os irmãos não precisa ser dentro de um templo, pode ser em qualquer lugar, na tua casa, no jardim, na praça, no trabalho.
A Bíblia mostra que o povo de Deus, a igreja de Deus, são pessoas que se reúnem. Várias passagens falam isso. Olha, Romanos, capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios 16, 19, Filemão 2, Colossenses 4, 15, leia lá, você vai ver falar da igreja de Deus que se reunia na casa de uma pessoa ou de outra, porque nós é que somos a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nós é que somos o templo. 1 Coríntios 6, 19. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, ele se faz presente. Mateus 18, 20. Lugar certo para adorar não existe. Jesus deixou claro isso em João capítulo 4, versículo 21 ao 23. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É desse cristão que eu estou falando. Então não deixe de procurar Cristo, de se entregar a Cristo para viver a vida dele, de Cristo. Porque nós devemos viver, pode ver 2 Coríntios 5, versículo 15. Nós devemos viver para ele, não para nós mesmos. Então não podemos deixar, minha irmã, meu irmãozinho aí também do estúdio, ou outra irmãzinha que falou embaixo, não podemos deixar de viver a nossa vida para com Deus por causa dos erros dos outros. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Prontinho, essa foi a mensagem, a resposta que eu deixei a 2 comentários lá em um grupo, acho que foi de São Francisco, não sei de onde. O lugar não importa, o povo de Deus está daqui ao outro lado do planeta, a outra ponta do planeta, tá bom? Então o irmãozinho deixou um comentário, ele mandou até lá no privado da minha esposa, porque foi pelo celular dela que eu tinha respondido. Eu vou ouvir agora direito o comentário dele, porque quem tinha ouvido foi a minha esposa, e eu estava concentrado aqui nas composições que Deus está me dando inspiração para escrever, e eu estava concentrado nisso. Bora ouvir aqui agora esse comentário, e já está aí essa mensagem, meu irmão. Se você ouvir com atenção, tudo que foi dito desde o início da gravação desse videozinho aqui, tenha certeza que isso vai frutificar. Compartilha também esta mensagem. É assim que a gente contribui, é assim que a gente semeia no reino de Deus. É a palavra de vida que transforma. Vamos ouvir agora o comentário do irmão. Bom dia, dona Deise. Queria reiterar meus parabéns àquela pessoa do sexo masculino ontem que proferiu palavras bem sábias, entendeu? E inteligentes. Poxa, fica ele, viu, que eu guardei, que eu salvei. Que de ontem para hoje eu já ouvi 3 vezes as palavras dele. É assim mesmo, do jeito que ele falou. É assim mesmo. Eu mesmo me desviei de uma igreja por conta de uma atitude errada de um pastor, que eu tinha ele como uma pessoa, sei lá, bem grande no meu conceito, e de repente ele fez algumas coisas que me desagradaram e que terminou eu me desviando. Me desviando não no sentido de voltar para o mundão, mas sim no sentido de deixar ele frequentar um espaço onde as palavras básicas eram Deus e Jesus, né? Mas diga ele que muito obrigado, viu? Ontem mesmo, diga ele que eu voltei a ouvir um culto de uma igreja batista em consequência das palavras dele. Um abraço, fica com Deus. Desculpa entrar no seu PV, me perdoa. Tchau. Que maravilha! Fosse meu pai aqui, meu pai ia dizer aleluia! É tão engraçado que meu pai dá um aleluia com uma força, e ele treme porque ele vive numa cadeira de rodas, mas ele não mede esforços. É um cara tetraplégico que faz um trabalho muito melhor do que a maioria das pessoas que tem pernas e braços perfeitos. Eu mesmo, infelizmente, né, não sou a metade ainda do que meu pai é. Eu sempre comentei isso comigo mesmo, velho. Eu queria ser pelo menos a metade do que meu pai é. Pelo menos, se Deus quiser me fazer igual ou até melhor ainda
mais profundo ainda eu gostaria de ser, um guerreiro mesmo de Cristo. Guerreiro é meu pai, sente dores 24 horas, é dor o tempo todo. E para se ajeitar naquela cadeira, mas meu pai vê dormindo e acordando com o evangelho pulsando na veia. Cada batida do coração do meu pai é Jesus Cristo. É evangelho, é preocupação com a igreja, é texto para escrever, para orientar, é revelação de sonho, que ele tem um dom de interpretar sonhos. Então, meu irmão, um cara aleijado, velho, e com dores. Imagine só, isso é uma vergonha para muita gente que está aí, quebrou a unha do pé, eu não estou legal hoje para fazer a obra de Deus. Pelo amor de Deus, faço não. Amém, povo? Eu vou encerrar aqui essa transmissão. Eu tenho uma página no Facebook chamada Mensagem Direta para Você. Não se escreve tudo juntinho não, é cada palavra no seu quadrado. Mensagem direta para você. Dá uma olhada no conteúdo que é compartilhado lá, acompanha, curte, ou salva a página para volta e meia você estar visitando. Tem muita ministração lá da palavra que realmente ela agrega, que nos ajuda. Às vezes eu mesmo preciso ler os meus próprios textos, que no fundo não são meus, são do Espírito Santo. Ele nos capacita para a gente poder estar dividindo o pão e explicando pontos que se fazem necessários para alguns irmãos que não têm uma compreensão muito clara às vezes. A gente está lá destrinchando esses textos, tá certo? E aí vocês compartilham também os textos. Façam nem questão se você não quiser, porque foi irmão fulano de tal. Não, meu irmão, só compartilhe o texto seco mesmo, copia e cola no teu mural se tu quiser. O importante é a semente estar circulando, é que nem os louvores. O povo tem aquela preocupação de registrar e direitos autorais e tal. Eu falei, eu quero saber de uma, eu não vou colocar registro em meus louvores não. Quem quiser pegar para cantar, cante. Agora só coloque lá, autor Espírito Santo. Precisa nem colocar meu nome se não quiser, meu irmão. Precisa nem saber. Eu estava aqui pensando, imagine só um desses louvores, roda o Brasilzão aí em peso, o mundo em peso. O povo não sabe nem que foi o menino aqui, do bairro aqui, do Limoeiro, que compôs. Nem sabe, para mim não importa. Eu sei que Deus é quem sabe de todas as coisas. Então não estou procurando honra para mim mesmo, não estou procurando glória para mim mesmo. Nós temos que sim cumprir nossa missão. E ainda que trabalhemos 24 horas por dia, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação diante de tudo que Deus fez e fará ainda por todos nós. É isso que meu pai fala, Antônio Franco Nogueira. É o meu pai, é isso que ele fala. Então, no fundo, nós não estamos cumprindo mais do que a nossa obrigação, meus irmãos. E precisamos, nesses últimos dias, estar acabando mesmo. Já está acabando o tempo, precisamos nos empenhar ainda mais. Usem as suas redes sociais. Se não sabem falar, não tem problema. Só basta ficar compartilhando aí versículos, pregações e louvores. Você está com meia hora livre? Passe meia hora livre aqui, vai ler uns versículos e compartilhando pregações e compartilhando louvores. Use seu Facebook só para isso. Se tu vê o Facebook de minha esposa... Hoje em dia, raramente é uma foto dela que você vê, raramente. Antigamente era direto, né? Aquela coisa básica de todo mundo, posta foto do dia a dia. Eu visito o perfil de cristão aí, tem 30 publicações, 40 publicações sobre qualquer coisa. Política, novela, futebol, revista, jornal, não sei o quê. Vídeo de pegadinha, vídeos engraçados, foto da pizza, foto da praia, foto do churrasco, foto do cachorro abandonado, foto de tanta situação, menos evangelho. Um versículo entre todas essas publicações difícil de se achar, que deveria, essas 40 publicações, essas 30, 60, não importa quantos por dia você compartilha, deveria ser tudo louvor, tudo palavra, tudo pregação, tudo reino de Deus.
E Deus está anotando, o anjo está anotando tudo que a gente está fazendo. A palavra diz que vamos dar conta de tudo que fazemos por meio do corpo, seja bom ou seja ruim. Se a gente cometer o mal, não vai estar anotado, claro. E se tu usa a tua rede social, tu usa de estratégias para estar disseminando a palavra de Deus, você acha que também não vai estar sendo anotado no céu? Você pode ter certeza. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.